Este espaço está aberto hoje para, mais uma vez, falar sobre a justiça brasileira. A costumeira queixa de morosidade, de acúmulo de processos, de falta de meios para administrar a justiça em todas as suas instâncias e especialidades. Só que hoje nós temos casos de sucesso que mostram que a justiça brasileira tem encontrado soluções para os grandes problemas. E nós convidamos para participar deste programa o desembargador Luiz Alberto Gurgel de Farias, do Tribunal Regional Federal. Eles foram capazes de cumprir de modo exemplar as metas de julgar a mesma quantidade de processos que os distribuídos, de diminuir o estoque de processos, de publicar os acórdãos imediatamente, de reduzir despesas, de dar transparência à produtividade, de aprimorar os recursos humanos e de aumentar o aproveitamento da informática. Nós vamos ouvir um testemunho de um ex-presidente da OAB de Pernambuco, Jaime Asfora Filho. Primeiro, uma preocupação com o processo eletrônico, uma preocupação com a eliminação do processo em papel. Isso traz um ganho enorme, tanto do ponto de vista ambiental, com a redução da emissão de documentos impressos, como também do ponto de vista da agilidade do judiciário. Um processo eletrônico é muito mais ágil, pode ser consultado pelo advogado em qualquer lugar, os prazos são mais curtos e o acompanhamento é mais transparente por todos. No TRF da 5ª Região, sob a presidência de Luiz Alberto Gurgel, nós tivemos um ingresso de 38 mil ações em 2010, mas ao mesmo tempo foram julgadas 45 mil. É 18% a mais do que entrou. Você tem um Tribunal Regional Federal que abrange todo o Nordeste, com 28 mil processos e que estão andando mais rápido por causa do processo eletrônico. É um número bastante expressivo para quem conhece a justiça e para quem lida, sobretudo, com a morosidade da justiça estadual. É um presidente, além de arrojado, além de empreendedor, socialmente preocupado com o Estado e com a região pobre em que ele vive, e uma pessoa que respeita as leis e respeita os direitos dos advogados. Desembargador Luiz Alberto Gurgel de Faria, como é que se consegue isso numa região assim que vai lá do Ceará até Sergipe? Na verdade, Alexandre... E com essa juventude sua. Obrigado. Na verdade, a gente tem que unir a juventude com a experiência, né? Então, estivemos irmanados, os 15 desembargadores, né, num projeto que a gente estabeleceu de realmente ter foco em resultado, né, de procurar diminuir o estoque de processos que nós tínhamos, de eleger o processo eletrônico realmente como uma prioridade. É importante dizer que o sistema que nós temos lá no Tribunal da 5ª Região, no que diz respeito ao processo eletrônico, ele foi avaliado pelo Conselho Nacional de Justiça, que abraçou a ideia do nosso PJE, que é assim a sigla que a gente chama, que é o Processo Judicial Eletrônico. Então, firmamos uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça e estamos desenvolvendo um processo eletrônico hoje que não vai ser usado tão só pela Justiça Federal, mas também por vários tribunais de justiça que aderiram e também por vários tribunais do trabalho que também aderiram via Conselho Nacional de Justiça. É um trabalho, como eu já disse, dos desembargadores, dos servidores e de todos os magistrados da região. Quando essas metas forem estabelecidas, e muitas delas focadas na informatização, nós então nos reunimos, elegemos uma gestora de metas, que é uma desembargadora muito experiente lá do tribunal, que já tinha sido presidente, a desembargadora Margarida Cantarelli, e realmente o projeto foi tocado não só com 2 mãos, mas foram várias mãos que, irmanadas, conseguiram realmente excelentes resultados. O senhor resolveu isso num nível bem moderno, que é informatização, né? Acabou com o papel? É verdade. A gente realmente, com o processo eletrônico, a gente acabando o papel, você tem transparência, você tem comodidade e você tem celeridade. Então, realmente, esse vem sendo o foco da nossa administração. E também um foco da Justiça Federal é a aproximação com o cidadão, Alexandre. A gente, no âmbito da Justiça Federal, ela ficou durante muito tempo tão só nas capitais. E depois ela foi se interiorizando. Só para dar um dado, no âmbito da 5ª Região, quando os tribunais regionais foram instalados, nós só estávamos presentes em Petrolina, em toda a 5ª Região, no que diz respeito ao interior. E a gente, então, foi trazendo a Justiça Federal para mais perto do cidadão, levando para várias cidades. Hoje nós já temos a Justiça Federal da 5ª Região em mais de 30 municípios do interior, o que demonstra essa preocupação da Justiça Federal estar também mais próxima do cidadão, como acontece com a Justiça do Estado e como acontece com a Justiça do Trabalho. E a gente está percebendo aí que a fórmula é a justiça estar no lugar onde ela deve estar. O juiz federal Francisco Antônio de Barros e Silva Neto fala do trabalho que foi feito no Nordeste na Justiça Federal. E nós vamos ouvir.
E se eu tivesse que selecionar apenas um destaque, eu selecionaria a questão do processo eletrônico, que na verdade é uma grande revolução da própria justiça. Imagine o número de resmas que estão sendo dispensadas, o volume de processos arquivados que não teremos mais que suportar, que guardar. Desembargador Luiz Alberto, mais uma vez destacada aí a questão do eletrônico, do digital. Aí é verdade. Eu às vezes brinco até com a minha equipe que a informática ela não é mais uma atividade meio, ela está tão importante para você alcançar a atividade julgadora que ela está praticamente ali junto com a atividade fim. Mas conseguiu isso igualmente em todos os estados da sua jurisdição? Na realidade nós começamos assim aos poucos, né? Hoje todos os 6 estados estão atingidos e agora em março a gente leva o processo eletrônico para o tribunal de maneira definitiva, né? Inclusive é importante falar, Alexandre, para o processo eletrônico, a gente não pode pensar nesse processo tão só com o Poder Judiciário. A gente tem que pensar o processo como o sistema judiciário. Então a gente está fazendo treinamentos do processo eletrônico com os advogados, não só os advogados privados, mas os advogados públicos, o Ministério Público. A gente está fazendo parcerias com a AB para que ela possa levar aquele processo, ela possa levar as regras, as normas, para que os advogados do interior também fiquem familiarizados e que o processo eletrônico ele possa, na verdade, ser cada vez mais utilizado. Por que eu falo isso? Hoje a gente ainda não colocou o processo eletrônico como obrigatório. Ele é uma faculdade. Se o advogado quiser, ele entra com o processo eletrônico. Mas a gente quer, daqui, digamos assim, se pudesse estabelecer um prazo, eu diria até o final do ano, a gente ter realmente que o processo, quando ele for dar a entrada, seja totalmente eletrônico. E aí o advogado ele tem que, digamos assim, ir se familiarizando. Muitos já estão familiarizados, muitos já estão utilizando, mas é importante realmente essas parcerias para que possamos ter todos com o processo eletrônico, que é realmente muito melhor. Como já disse, com a transparência, com a comodidade e com a celeridade. Você do seu próprio escritório, você vai, peticiona, você vê como é que está, os prazos são contados pelo próprio sistema. Já pensou, o advogado antes chegava e queria ter visto, ou queria tirar uma cópia do processo, o processo está com outra parte. Na hora que ele é eletrônico, está ali à disposição o tempo todo. Ele é muita comodidade, é muita transparência. Bem, olha, eu agradeço ao desembargador Luiz Alberto, parabéns pelo trabalho de vocês e que ele seja exemplo para o país inteiro, porque o Brasil merece e precisa de uma justiça que funcione. Muito obrigado. O Espaço Aberto volta com outro tema de interesse nacional. De Brasília, Alexandre Garcia.